Quer prestar o concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e não sabe por onde começar? Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te dar 5 passos para dominar a FGV e conseguir a tão sonhada aprovação. Eu sou a professora Ana Cláudia Filipini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado em concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então a esse concurso que deve sair em breve, previsão edital ainda no mês de outubro. O que se sabe até agora a respeito deste concurso público? Então, como eu já disse, edital até outubro, a banca já está com o contrato assinado, o extrato já foi publicado. São cargos, 2 tipos de cargos. O cargo de analista judiciário, que requer ensino superior e tem como remuneração inicial R$ 9.363,84, e o cargo de nível médio, que é o técnico de atividade judiciária, que tem como remuneração o valor de R$ 5.585,54. Como eu já disse, a banca é a tão temida FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Aqui previsão apenas de cadastro de reservas, o que não é nada diferente do que está sendo os outros concursos, né? Porque hoje o que a gente tem é que a maioria dos concursos, a grande imensa maioria dos concursos, a previsão é de apenas cadastro de reservas. Essa lista de espera parece que veio para ficar e a gente não pode desanimar por conta do cadastro de reservas. Por quê? Porque a gente tem um tribunal que ele é respeitado, a gente tem uma banca de credibilidade e a gente tem o quê? Muito cargo vago que diz que sim, vai ter nomeação sim. E o que eu posso falar com relação a esses cargos? Bem, como eu já disse, o técnico ele tem como requisito o ensino médio e essa remuneração ela é acrescida de vários benefícios. Já na lista, eu preciso de ensino superior e eu tenho diversas especialidades. Inclusive, eu tenho o analista sem especialidade, que é aquele que pode prestar qualquer pessoa que tem o ensino superior. E eu tenho outras com especialidades específicas, como, por exemplo, contador, execução de mandados, psicólogo, assistente social, analista de negócios, entre outros. A remuneração, como eu já disse, ela também é acrescida de benefícios. E quais são esses benefícios? Pois então, eu tenho um auxílio alimentação no valor de R$ 1.526,56, um auxílio locomoção no valor de R$ 432,54, eu tenho um auxílio saúde no valor de R$ 1.260,02, eu tenho um auxílio educação no valor de R$ 1.436,13, eu tenho outros auxílios que aqui eles demandam alguns requisitos, algumas condições especiais, como, por exemplo, o auxílio creche, que precisa ter filho até 5 anos de idade. Então, perceba que eu tenho uma remuneração e eu tenho vários auxílios para fazer com que essa remuneração ela seja bem atrativa. E o que eu posso dizer com relação a esse concurso? Já tem etapas definidas? Tem sim. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma prova objetiva de conhecimentos técnicos, que ela é composta de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Essa prova ela é de natureza eliminatória e classificatória e ela é aplicada a todos os cargos, tá? E eu tenho também uma prova discursiva aqui também de natureza eliminatória e classificatória, mas apenas para aqueles que vão prestar o cargo de analista, que é o cargo de nível superior. Além dessa prova discursiva, o analista ele também tem um exame de títulos que tem natureza classificatória. Para todos os cargos eu tenho uma comprovação de sanidade física e mental e eu tenho comprovação dos requisitos da investidura do cargo. Tá, já trouxe as informações básicas do concurso, agora sim eu vou te dar o passo a passo, os 5 passos para ajudar na sua aprovação, para te ajudar a dominar essa banca e conseguir a tão sonhada aprovação no concurso público. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Eu já sei as etapas, então vamos focar numa etapa específica, que é aquela da prova objetiva, é aquela sem a qual, até mesmo para o analista, se eu não fizer uma boa prova objetiva, eu não tenho a mínima possibilidade de ter a minha questão corrigida, eu não tenho a possibilidade de ter a minha dissertação corrigida. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que
mentalizar a prova objetiva, e aqui eu vou te dar o primeiro passo. Qual seria, então, esse primeiro passo? Seria conhecer as disciplinas cobradas. Eu tenho um exemplo aqui de técnico. Técnico eu tenho língua portuguesa, ética no serviço público, legislação especial, noções de direito das pessoas com deficiência, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, processo civil, processo penal e legislação. Essas são as disciplinas mais cobradas, são aquelas de incidência e aquelas que a gente já tem uma previsão que incida no edital. Mas os pormenores, eu sei, eu tenho como saber? Pois então, não. Isso eu só vou saber o quê? Quando sair o edital, porque o edital ele vai me dizer. Ele vai trazer o que ele quer de cada uma dessas disciplinas. Mas é lógico, conhecendo a banca, sabendo como que a banca costuma trazer a incidência, é muito mais fácil começar o estudo e depois que o edital for publicado, fazer o quê? Fazer essas adaptações. Então, o que a gente precisa? Conhecer as disciplinas cobradas. Para técnico, essas disciplinas. Qual seria o segundo passo para a sua aprovação? Seria fazer a priorização das disciplinas de acordo com a FGV. Isso faz com que você otimize a sua preparação e possa se dedicar nas matérias que têm maior incidência na prova. Mais uma vez, o técnico de atividades judiciárias, conhecimentos básicos, qual deve ser a matéria que deve ser priorizada? Língua portuguesa. E eu vou mais além. A FGV, ela gosta muito de interpretação de texto. Isso faz com que questões que não tenham a mínima relação com língua portuguesa tenham incidência. E eu vou mostrar já uma questão que foi cobrada no último concurso nacional unificado, que era uma questão de uma outra disciplina que não tinha nada a ver com a língua portuguesa. E a resposta, ela estava no próprio enunciado, no próprio texto da questão. Ela precisava do quê? Da interpretação de texto. Então, língua portuguesa não dá para ir para a FGV, para nenhuma prova da FGV, sem ter estudado língua portuguesa. Agora, se eu for para conhecimentos específicos e eu for dar uma olhada nas provas dos tribunais, eu vou te dizer com muita firmeza, processo civil. Processo civil é a matéria que tem uma importância muito grande na prova. É uma matéria que tem uma taxa de incidência de questões muito grande. Então, precisa saber processo civil? Precisa. O que mais que eu coloquei aqui de matérias extremamente importantes? Constitucional e administrativo. Depois de processo civil, eu tenho a incidência dessas duas disciplinas, mas sabendo o quê? Que direito constitucional e direito administrativo são disciplinas que são cobradas em todos os concursos públicos. Todos os concursos públicos, sem nenhuma exceção. É muito, mas muito difícil uma prova de concurso público não pedir nem direito administrativo, nem direito constitucional. Então, essas têm que ser as matérias queridinhas do coração, aquelas que você vai focar o seu tempo, aquela que você deve priorizar. Primeiro passo, conhecer as disciplinas. Segundo, fazer essa priorização para quê? Para focar, para saber como otimizar o seu tempo. E o terceiro passo, qual seria para poder dominar essa banca? Seria aprimorar a interpretação de textos longos. A FGV ama enunciados longos. Ela adora enunciados extremamente longos. Como eu já falei, eu vou falar aqui dessa prova do Concurso Nacional Unificado. Essa primeira questão, que está nesse slide, ela mostra uma questão de Estado Democrático de Direito, falando de Benjamin Constant. Essa é uma questão que foi cobrado o quê? Interpretação de texto. Percebam que é um texto longo. E esse texto foi essencial para quê? Para responder essa questão. Mas nem sempre isso acontece. Eu peguei uma da mesma prova que foi aplicada no último CNU para o mesmo bloco, que é o bloco 5, que é o bloco de administração, que é o bloco para quem tinha nível superior, mas eu vou mostrar também uma de nível médio, tá? Para mostrar que não é só nível superior que isso é cobrado, que esses textos longos são pedidos. Essa segunda questão aqui, ela traz o hino do IBGE. Só que esse hino, ele era totalmente dispensável
para a leitura para conseguir responder a questão. Isso significa o quê? Significa que tem textos longos e às vezes os textos são muito importantes, que vão te ajudar a responder a questão e outros nem sempre. Por isso, o mais importante é começar pelo comando da questão e pelas alternativas. Já lê, já pula o texto, já vê o que a questão está pedindo, para depois o quê? Para depois ver se tem a necessidade de ler o texto ou não. Isso você vai ganhar muito tempo de prova. Então, eu tenho o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e qual seria o quarto passo? Resolva questões. Eu peguei uma questão também no CN1, só que aqui é do bloco de nível médio, e eu mostro a mesma estrutura, um texto longo, as alternativas, e aqui há um padrão da banca, que é trazer o quê? Trazer um caso. Ela vai trazer um caso e ela vai fazer com que você, candidato, resolva a questão com base neste caso. E se você resolver as questões, você vai ver o quê? Que esses casos, eles acabam sendo repetidos em outras questões. Não com as mesmas letras, não com as mesmas palavras, por quê? Porque a gente está falando de provas inéditas. Mas as disciplinas, as matérias, a parte cobrada, ela costuma se repetir ao longo dos anos. Então é importante sim fazer questões da FGV e da FGV mesmo. De nada adianta, vou treinar para o tribunal e vou resolver questões de tribunais. Não, eu não vou conseguir estudar, porque ela tem um jeitinho todo peculiar de ser que faz com que aquela pessoa que esteja prestando um concurso da FGV, ele precise sim resolver questões da própria banca. E vamos então para o quinto e último passo para garantir a sua aprovação, é o gerenciamento do tempo. E como que você faz isso? Por meio de simulados. Simulado é extremamente importante para quê? Para que você saiba gerenciar o seu tempo. Lógico, na hora da prova você vai estar sem relógio, o tempo vai ser marcado no quadro, mas mesmo assim é preciso o quê? Fazer o gerenciamento do tempo. Para quê? Para que não chegue no final da prova e deixe questões em branco ou não saiba responder as questões. Então, esses seriam os 5 passos para garantir a sua aprovação neste concurso. E se você ficou interessado, a Nova tem uma grande oportunidade para você. Ela está oferecendo o curso de técnico de atividade judiciária que estava de R$ 297 por apenas nada. Ele é gratuito, preparação 100% gratuito. É um curso introdutório atualizado em videoaulas, plano de estudos feito por especialista, tutoria especializada, áudio material de aulas para download, professores especialistas, certificado de conclusão, sendo uma oportunidade única e as vagas são limitadas. E você encontra esse curso aqui, o link para esse curso aqui na descrição deste vídeo. E eu espero que tenham gostado. Até a próxima e bons estudos!